Bom, eu acho que agora deu 3 horas. A gente vai começar. A Cíntia da Amadeus, ó, Newton, você deve Oi, conhecer. boa tarde. Boa tarde. Oi. Ó, estamos com 20 e crescendo. A Bia, você conhece, Newton? Olha só. Bom, vou deixar o seu microfone aberto, Newton. Queria te agradecer a presença, esse Zoom é o segundo que a gente está realizando. O primeiro aconteceu semana passada com Jan Koenig, que é a GSA da Six aqui para o Brasil. A ideia é, espontaneamente, conversar com pessoas que são decisores ou influenciadores de mercado, que trabalham gravitando em torno do tema mobilidade. E é uma forma também da gente estar trocando experiências e impressões do momento que a gente está vivendo. Tem sido bastante rico. A gente tem mobilizado aí várias pessoas e na pipeline tem uma série de pessoas que a gente quer conversar. Mas no topo da minha lista, tinha o nome do Newton, que é uma pessoa muito importante para a mobility, mas foi uma pessoa decisiva que em 1999, não, em 2000, justo quando eu estava criando a mobility e precisava incluir o máximo possível de locadoras no nosso portfólio, foi o responsável para a gente ganhar o primeiro crédito. Foi uma conversa rápida por telefone, que depois resultou numa reunião no Rio de Janeiro. O Newton continua com a mesma cara, continua surfista, um cara que sabe viver a vida com todos os lados muito positivos, mas ao mesmo tempo muito, muito concentrado, um carioca extremamente disciplinado, parece um alemão em vários aspectos, é muito mais organizado do que muita gente que eu já conheci no segmento internacional. Ele tem sempre um bloquinho amarelo na pasta dele, faz umas anotações, tem uma mesa sem papel. Então, antes de existir esse negócio de paperless, ele já era paperless. E é um prazer estar sempre conversando em vários contextos com o Newton. A gente vai começar agora e a ideia é ter um bate-papo com o Newton para ouvir um pouco as impressões dele, que é uma personalidade no turismo que há 35 anos trabalha em vários segmentos. Ele não só representa locadoras, mas também destinos e outros produtos. É um inovador, é um pensador e, como ele mesmo se classifica, um explorador de oportunidades. Isso tem sido muito muito presente, sempre procurando pensar um pouco à frente dos mercados. Então, é um prazer ter você aqui, Newton. Queria te pedir inicialmente para falar um pouco da tua empresa, do sua visão de negócio, seu modelo de negócio, e aí a gente entra num bate-papo, provavelmente vai ser também recheado aqui de perguntas através do chat, e a gente pretende ficar aqui 35 minutos, que é um tempo suficiente para também a gente poder colocar isso no nosso canal de YouTube e divulgar aí para os nossos clientes. Newton, eu vou passar o microfone para você. Os eventos agora estão mais simples, estão ficando mais eficientes. Isso é uma descoberta nova que o Corona está trazendo. O Covid, de tantos problemas que ele está trazendo para a humanidade, uma grande vantagem tem sido que ele está sendo o grande transformador digital das empresas. Então, passo a palavra para você e duas boas-vindas aqui. Obrigado, né? Obrigado a todos por estar presente agora nesse bate-papo, né? Que eu acho bastante interessante e bastante conveniente para os momentos que a gente vive, né? E a minha vida profissional ela foi assim, foi um barco que passou no Rio, que eu estava na margem, e esse barco veio, tinha como é que se fala, um remo dentro, e eu entrei
e fui embora, sabe? Eu fazia faculdade de arquitetura naquela época e meu pai, que era um funcionário de muito tempo de companhias aéreas, um profissional de carreira que tinha trabalhado durante muitas companhias aéreas, ele abriu uma empresa de representação. Naquela época, em 1982, ele começou representando o Air Canada no Brasil. Naquela época, nem a Air Canada, nem a Canadian, que foi a companhia que hoje não existe mais, nenhuma das duas voavam. Mas foi a nossa primeira conta, em 82. Infelizmente, comecei a trabalhar com meu pai em 84, naquela época, para distribuir folheto, né? Era a minha função básica era a distribuição de folheto, né? E visitar os clientes, fazer relacionamento. E depois de 1 ano e meio trabalhando com ele, ele faleceu. E aí eu fiquei com o negócio era muito pequeno, nós tínhamos acabado de pegar a conta da Alamo, e a Alamo era uma empresa também muito pequena, crescendo nos Estados Unidos, e a coisa foi, e o resto é história, né? Passaram 30 e... Eu entrei em 84, né? Então se passaram 36 anos nisso, né? Eu acabei não me formando em arquitetura, mas acabei também não fazendo nenhuma faculdade, nenhuma outra formação. E a minha formação foi uma formação muito prática, não só da empresa que eu tinha, como também dos contatos lá fora, né? Eu tive a oportunidade de ter sempre uma visão um pouquinho melhor do futuro, porque eu sempre lidava com empresas que estavam fazendo negócio nos Estados Unidos e na Europa. Isso me dava um pouco de adiantamento naquilo que ia acontecer aqui. Assim, né? Eu não fiz absolutamente nada de fantástico, né? A empresa hoje é uma empresa muito bem montada, graças a Deus. Nesse momento da crise, ela pegou a empresa muito bem financeiramente, né? Sem dívidas, muito bem montada, muito bem estruturada, com uma missão clara, né? Do que ela quer fazer. Mas isso foi uma coisa que não foi assim, não, Nilton, você fez alguma coisa espetacular. Não, o que eu fiz foi como eu não tive muita formação, eu não tive muito treinamento acadêmico, eu tive que dedicar a perseverança, dedicar a dedicação, a acordar cedo, ir trabalhar e olhar cada problema e olhar para as soluções, ter amigos, fazer amizades, amigos certos, né? Trabalhar mais do que ir promover e a me adaptar às mudanças que o turismo, não só o turismo, mas o mundo inteiro passou de 1984 até agora, entendeu? Mudei muito o perfil da minha empresa. Minha empresa era uma empresa, como eu falei, que era feita para distribuir folheto, né? E uma operação grande, tudo, depois foi crescendo, emissão de voucher, um monte de coisa, e a gente foi sempre mudando. E hoje a gente é uma empresa multidisciplinar, com departamento de vendas, departamento de disciplinas dentro da nossa empresa. Então, dependendo do cliente que a gente trabalha mais uma do que a outra. Acho que uma coisa acertada que eu fiz foi seguir no ramo da representação, mas podendo oferecer, não me concentrando apenas num produto, né, destino ou locação de carro, mas abrindo portas para hotelaria, para cruzeiros marítimos, outras companhias aéreas que nós tivemos a US Airways também depois, e com isso tendo uma visão bastante ampla do mercado do turismo, né? Eu me cerquei de bons clientes que foram fundamentais, um deles a Mobility e outros que nos apoiaram o tempo inteiro com bons negócios. Eu me cerquei com isso eu criei amigos mas basicamente trabalhar muito duro, muito seco, muito duro, sem planos muito mirabolantes, né? Até porque a situação financeira de onde eu vim, eu sou filho de uma professora pública e de um funcionário de companhia aérea,
eu tive sorte na vida de ter... Eu tirei 3 bilhetes de loteria. Primeiro, como meu pai trabalhava em companhia aérea, eu, desde pequeno, comecei a viajar muito sem pagar as passagens. Depois, como minha mãe era professora, quando a gente viajava, ela ensinava para a gente muito sobre história, sobre a geografia, sobre as diferenças entre os povos, né? Em 1970, eu tinha 10 anos, eu já estava no Japão, já estava em Hong Kong, fazendo viagens que eu não tinha nem condições de fazer, que eu não tinha financeiramente. E eu também, por ter pouco dinheiro, eu estudava a uma quadra de um colégio muito bom no Rio de Janeiro, chamado Santo Agostinho, e eu tive bolsa. Como bolsa, eu tinha que ser bom aluno, né? E não podia perder aquela bolsa em hipótese alguma. E também me criei junto de pessoas com um bom nível social. Foram pílulas que foram jogadas na minha vida e que eu aproveitei, né? Eu acho que esse é o primeiro ensinamento, sabe? Quando a gente tem coisas que são jogadas na nossa frente, a gente não deve se lamentar. É difícil não se lamentar. A gente não deve se lamentar, porque a cada uma coisa que a gente está recebendo, existe uma oportunidade. Existe uma oportunidade. Sempre uma melhor maneira. E quando você pensa que o seu tamanho, quem você é, o seu tamanho, é tão insignificante perto do que está acontecendo agora, não é nem no Brasil, nem no mundo, mas no universo, né? A Terra é significante, você vê que aquilo que você está passando é tão insignificante quanto você. Então, é uma questão de sobrevivência, né? Essa sobrevivência a gente passou em vários momentos no turismo, né? Devido a situações externas e internas específicas do turismo, né? Ou até mesmo que são do país ou do mundo, né? Vocês que têm mais tempo, como eu, viveram, não foi uma, né? Foram 10, 15 crises, né? De diferentes aspectos, né? Sanitários, humanitários, guerras, econômicos e assim por diante, né? E estamos todos aqui hoje falando aqui. A gente passou isso e a gente vai passar. Eu, particularmente, eu acredito muito na sociedade da indústria de turismo. E eu falo isso porque eu venho acompanhando o crescimento do negócio de turismo como um todo. Eu sou um partidário e a favor do negócio online, porque eu acho que o negócio online permitiu uma capilaridade no turismo no mundo inteiro que seria impossível a sociedade como nós, offline, conseguir. Ela levou o turismo para dentro da casa das pessoas, ela fez as pessoas sonharem, elas não precisavam mais pegar um folheto, elas não precisavam mais necessitar de alguém vir falar alguma coisa para ela, dar alguma dica para ela. Elas, por elas mesmas, elas começaram a verificar, olhar, ver vídeos, se encantar com fotos, com situações. E, com certeza, no início, e isso foi um baque para a cadeia. Qualquer mudança é um baque para a cadeia, né? A gente já teve isso no mundo quando os combustíveis foram mudando, e vamos ter agora, mais uma vez, com a mudança, com a caída do petróleo e tudo. Então, assim, foi um baque para o turismo, mas o turismo vem se adaptando e eu tenho visto cada vez mais alguns agentes de viagem que são pessoas muito, muito dedicadas àquilo que elas fazem. Outras pessoas na cadeia de turismo também muito dedicadas, buscando uma nova forma de distribuição e estar mais perto do cliente final, entendeu? Eu acho que um dia o turismo, uma das cadeiras que deveria ter muito forte na faculdade de turismo deveria ser psicologia. Eu acho que hoje o turismo cresceu violentamente na vontade das pessoas, né? Se tornou cada vez mais uma premiação maior do que a propriedade. Você vê as pessoas viajando, querendo mais viajar, querendo mais experimentar. Isso faz parte dessa mudança. E quanto mais isso acontece, mais sofisticação vem junto.
E se o agente de viagem, né, se aquele que está revendendo o turismo tiver a capacidade de ter essa sofisticação, de entender bem o cliente dele, de se preocupar, de fazer questionários, de entender como é que é o pai, como é a mãe, como são as crianças, o que já fizeram, o que gostam, se preferem lugares mais movimentados, mais vazios, se gostam de natureza, se gostam de frio, de calor, se gostam de escuro, de claro. Tantas perguntas que estão na área da psicologia, né, do entendimento do ser humano, das emoções humanas, que se a gente trabalhar em cima dos nossos clientes, né, a gente vai dar para eles aquilo que eles buscam todos os dias dentro de ter um médico de família, né? Eu fui criado com um médico de família, sabe? Ele tinha até um nome engraçado, doutor Hermogênio. Era um nome bastante antigo aqui brasileiro, né? Mas uma época da minha vida isso acabou, né? Então era plano de saúde, você pegava aquele cara que estava sentado na tua frente. Aos poucos, né, você vem trabalhando isso, os próprios médicos vêm trabalhando isso, vendo a necessidade de ter mais contato com seus clientes, né? A medicina natural, por exemplo, a medicina também homeopática, forçou os médicos alopatas a dar uma olhada um pouco melhor para isso e a se aproximar mais um pouco do cliente. Eu acho que o agente de viagem tem muito futuro nisso. Eu acho que os menores, né, são os privilegiados nesse momento, porque apesar da fonte de renda deles ser mais delicado, a questão da fonte de renda ser perdida, mas eles não têm os gastos em cima da cabeça deles. Então, eu vejo que a gente vai sair dessa com um número menor de agências de viagens de maior porte, um número maior de agentes de viagem trabalhando em casa, né, dentro desse modelo. E o que eu posso sugerir, né, é a mesma coisa que eu faço todo dia, ter curiosidade, né, ter muita curiosidade, né, ter mente aberta, né, não pensar que as suas próprias, o que você está pensando hoje vai ser mesmo amanhã. Eu trabalho com empresas lá fora, né, que às vezes me pedem, e principalmente com o americano, né? O americano ele tem uma parte boa de trabalhar, porque ele é muito analítico, né? Então ele vai direto ao ponto, entende rápido, se ele vai investir, investe, tudo. Mas ele tem um problema que ele para mostrar serviço, ele gosta de fazer marketing plans muito grandes, muito detalhados, com muitas coisas, né? Porque ele se sente mal se ele chegar na frente do chefe dele com 3 páginas, sabe? Muitas vezes ele não faz aquilo. Na verdade, não dá para fazer. A gente está ali, aquela assim, como é que eu vou fazer esse marketing plan se eu estou respondendo o WhatsApp e o e-mail? Então, tem que ser uma coisa assim, uma simplicidade maior. Entendeu? Então, eu vejo assim, né? Então, trabalhar com eles é bom, né? Mas esses planos mirabolantes, né? E quando eles me pedem para fazer um plano de 5 anos, eu falo, olha só, não dá para fazer. Imagina, fazer um plano de 5 anos. Fazer um plano de 1 ano hoje é difícil, entendeu? Vamos fazer plano dos próximos 2 anos, a gente revisa de 3 em 3 meses. Essa é o que a gente pode fazer, né? Tanto é que todas as visões de 2030 foram para o lixo, né? Então, essa é uma questão que é atual. O Ricardo Ferreira, eu falei hoje um pouco mais cedo com ele, ele tem uma frase que está no escritório da MCI, que é "There's no right or wrong, there's the future". E fato é que qualquer visão de futuro que foi traçada está agora sendo repensada. Mas muito interessante, eu te conheço agora há pouco mais de 20 anos, ou 20 anos exatamente, e a Você gente era mais novo. eu estava sem barba e a barba era, no momento que tinha barba era mais escura, mas você não mudou nada. Talvez seja água salgada aí da praia, Costa Rica. Isso aí. Mas fala um pouquinho para a gente, em termos de números, né? Dentro dessa preocupação de estar atento, curioso, um grande caso de sucesso, sem dúvida, foi a Alamo, que você acompanha desde o momento que ela entrou até em recuperação judicial, depois foi assumido pela família da Enterprise, e os números, naturalmente, hoje são completamente diferentes. Vamos falar de números pré-corona, né? Pré-Covid.
Mas me dá uma ideia de quantas reservas a Alamo recebia em 1994 e quanto que isso significou. Você não precisa entrar em detalhes, em valores, em dólar, isso daí não é necessário, é só para a gente ter uma noção de como esse mercado se transformou. Não. Isso aí eu posso. Os números são relativos nesse momento, até porque acho que é secundário. O que eu posso dizer para você é que quando a gente começou em 1984 a representar a Alamo no Brasil, a gente tinha, assim, eu acho que a gente vendia. Primeiro não existia venda pré-paga de aluguel de carro. A venda era toda no destino. E quando você visitava a agente de viagem, que naquela época era concentrado completamente em avião e hotel, e nada mais, ele dizia: olha, que eu não reservo carro, porque quando eu reservo, eu não recebo a comissão. Então, é um negócio que, para mim, entendeu? Se o passageiro pedir, eu faço, mas, tipo assim, já virei a página porque eu não vou receber a comissão. Uhum. E aí foi a primeira coisa, sair com a curiosidade de entender por que ele não recebia a comissão. E na hora que eu recebi a primeira listagem da Alamo, com os endereços dos cheques onde eles deveriam chegar, não dava para... Assim, a maior parte das agências tinha o mesmo nome, que era Agências de Viagem e Tu. O resto do nome não aparecia, porque eles pegavam o nome completo da agência e todas começavam como Agências de Viagem e Turismo, aí já não aparecia mais, não dava mais naquele pedacinho lá que o americano tinha dedicado para o nome da agência, que deles era CBK Tours, alguma coisa assim, por exemplo. E a outra é que o endereço, né, comparado com o endereço americano, né, rua, né, e assim por diante, né, bloco. E aí nós ficamos dentro do escritório mais ou menos um mês, pegando toda a listagem da Alamo e fazendo uma reorganização nos endereços e nos nomes. E aí a gente saiu para a rua de novo, dizendo: reserva porque a tua comissão vai chegar. E a comissão começou a chegar. Na hora que a comissão começou a chegar, a gente já começou a mudar esse aspecto. As pessoas começaram a ver que aquilo ali tinha algum futuro, porque já existia pedidos para isso. Eram muito poucos, o mercado era outro, não se tinha muito lazer junto de carro, mas já começava a querer, principalmente com Orlando, né? Com a questão de Orlando e de Miami. E aí a gente lançou o pré-pagamento. E aí, no pré-pagamento, a coisa começou a andar, esse tipo de coisa. Então, nós saímos de um mercado que eu diria que o Brasil, naquela época, era um mercado assim, que não dá para nem medir, entendeu? Não dá para eu medir qual é esse mercado. Mas, hoje em dia, o mercado do Brasil para fora, em aluguel de carro, eu acho que está estimado na casa de 300 milhões de dólares, entendeu? Se você colocar Estados Unidos e Europa, e agora o crescimento, né? O crescimento muito forte, né? Para a América do Sul, né? E para outros destinos, como África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, leste europeu. Então, você vê o aluguel de carro na Escandinávia, você começa a ver o aluguel de carro funcionando. E eu acho, particularmente, que, falando agora tipicamente de Covid, eu acho que o aluguel de carro vai passar por algumas transformações interessantes. Primeiro que as companhias de aluguel de carro vão diminuir drasticamente o tamanho da frota, por causa de demanda e por causa de custo, de manutenção e de compra da frota. Então, o número de aluguel de carro, de carros disponíveis no mercado vai baixar. Isso não necessariamente vai fazer uma onda de crescimento de preço, mas existe uma tendência das empresas a querer puxar um pouco o preço para cima, para ser um negócio mais rentável. Até porque o aluguel de carro, em geral, hoje é muito, muito barato. Muito barato. É uma das coisas que o passageiro usa mais e paga menos. Uma semana de aluguel de carro, com tudo incluído nos Estados Unidos, uma van espetacular, com todo o último modelo, com 20 mil milhas, custa $300. Então, tipo, né, isso aí, em 3 jantares, foi embora o dinheiro. Então, as locadoras vão ter essa tendência. Segundo, porque, devido a esse medo que vai persistir durante muito tempo, com máscara, sem máscara,
com vacina ou sem vacina, vai sempre vai ficar. Eu acho que o aluguel de carro ele permite você ser mais individualizado. Você está junto com os seus e andar menos de transporte público, entendeu? Então, acho que vai crescer. Acho que o trem tem uma tendência um pouco a perder na Europa e o aluguel de carro tem uma tendência a crescer mais. Uhum. Então, essas são assim, o que eu vejo, né, em relação à questão do aluguel de carro no futuro. Eu acho que é um produto que pode oferecer uma certa tranquilidade ao passageiro que ele vai aceitar bem. Por que você não aluga um carro, então? Porque você tem mais a sua individualidade. As empresas vão ter que dar também uma garantia na parte da limpeza também. Isso já está até, inclusive, sendo falado sobre isso, né? Sobre o processo de limpeza para realugar esse carro, né? Você imagina, o carro é um ponto de infecção que pode ser, sim, mortal, né? Seja as pessoas espirrando dentro, então pode ser no volante, na marcha, no painel, em todos os lugares, né? Então, as locadoras vão ter que ter muito cuidado com esse tipo de coisa e oferecer um produto bacana. Não só para o Covid, mas para qualquer outro tipo de coisa. Acho que a gente está deixando para trás, como um todo, ou a gente está encarando daqui para frente, a gente está encarando um mundo que vai ter muito mais preocupação, não só com a infecção, mas com a parte de limpeza, de higiene, sanitária, né? Tá claro que isso pode mudar muita coisa, né? Na realidade, eu já tinha uma pergunta com relação a isso. Alguém pergunta aqui, o Alex, pergunta quando que a gente pode viajar normalmente. Eu gostaria de saber também. Difícil dizer, né? O que a gente sabe é que a American Airlines colocou como no horizonte aí dia 7 de maio começar a retomar Miami, mas é muito prematuro para a gente acreditar alguma coisa, principalmente no trânsito internacional, né? Olha só, viajar normalmente, eu acho que vai demorar ainda um tempo. Até porque a gente está passando por assim, quando o papai chora, todo mundo chora junto, entendeu? E papai está chorando muito agora com os Estados Unidos, entendeu? Grande parte dos negócios internacionais vão para os Estados Unidos. Então, e eles estão passando por um momento, eles vão demorar para sair dessa crise, tá? Eles vão demorar bastante para sair dessa crise. A gente já vê, nos últimos dias, a gente viu algum alento em relação aos números da Europa, né? E eu vejo assim, né? Eu vejo que ninguém vai entrar num avião assim sem uma razão bem específica para entrar no avião. Às vezes, visitar um parente, fazer um próprio negócio que precisa ser ao vivo, tem algumas razões muito, muito específicas, né? Até mesmo fazer uma viagem religiosa, porque o cara passou por uma situação aqui e ele quer ir lá rezar para fazer alguma coisa. Tem vários aspectos que as pessoas vão continuar viajando e essas voltam mais rápido. Eu estimo que a gente comece a ver pedidos entrando, né, em julho, agosto, aí para as viagens de setembro, outubro, novembro, muito tímidas, para já começar a ver um dezembro, um janeiro, fevereiro melhor. Até porque até lá, né, eu acho que nós já vamos ter resultados mais claros dos tratamentos, que ainda não vai ser a vacina vai estar bem mais próxima, mas de tratamentos que o cara sabe que se ele, por acaso, ele se sentir mal, ele pode tomar um remédio que ele já vai diminuir esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que e assim, né, é o tal do efeito elástico, né, Oscar? Você está em casa, muito tempo preso, né? Você dá valor a viajar. Na hora que falaram, você pode viajar? Pô, então vamos viajar, né, cara? A gente conhece aqui no Brasil, América Latina, é muito assim, né? A gente não tem muito planejamento a longo prazo porque a gente não sabe o que o governo vai acontecer amanhã. Sempre foi assim. Então, a viagem sempre foi muito mais um sonho, né? Agora isso é um sonho mundial. Então, eu estimo que a gente vai ver um movimento começando a ficar robusto no último trimestre do ano, entendeu? Mas o que eu concordo com você, que a gente conversou por acaso no final de semana, é que todo mundo está com uma ansiedade muito grande de voltar ao normal, voltar ao que era, né? E, ao mesmo tempo, isso é uma questão que ficou para o passado, porque, naturalmente,
compartilho da sua visão, as coisas vão completamente mudar, porque esse impacto agora que a gente está vivendo agora, e a gente é um privilegiado nesse sentido, porque felizmente a gente tem nosso lugar onde poder ficar, a gente tem o que comer e segurar a nossa família em segurança. Então, esses momentos que a gente está vivendo são preciosos, de uma certa forma, no meio de tanta preocupação que a gente está vivendo. Mas fato é que você traz aí a questão do agente de viagem, psicólogo, né? Eu compartilho isso. Eu acho que você deve conhecer o Alain de Botton, da School of Life, que é um cara que o Airbnb descobriu há muitos anos atrás, que escreveu um livro que chama The New Art of Travel, porque justamente ele, quase como uma escola de adultos, visando mais a saúde mental dos adultos, para questões sobre ansiedade, mindfulness, ele incluiu como um dos temas principais a viagem, porque a viagem pode ser uma terapia. Depende de como o terapeuta aplica a terapia. E justamente a indústria de viagem falhou muito de prometer prometer alguma coisa que não consegue entregar, como uma paisagem bonita, ou uma praia deserta, e aí com um casal de top models na praia, com famílias brincando felizes, e na realidade o que ele coloca é que você vai junto. Esse é o grande dilema do viajante, que o problema é que você não compra a viagem, você compra você e a sua família junto, com todas as questões. Então, um grande exercício de se olhar mais de perto. E eu acho que isso vai realmente ter uma grande chance, porque a viagem sem propósito, só assim, só para matar a vontade de conhecer algum lugar, isso provavelmente vai ficar mais raro. Então, eu acho que isso que você colocou, acho que faz muito sentido. Tem o Erwin, que é do ramo imobiliário, Erwin Mack, um nome bastante conhecido em São Paulo, está perguntando aqui o quanto que a internet te afetou e te impactou no seu segmento. Para mim, nada. Absolutamente nada. Para mim, ela só me ajudou, entendeu? Porque hoje eu tenho... Ela abriu um canal para mim de venda que eu não tinha antes. Porque quando eu vi que se podia fazer isso, hoje eu tenho 3 sites no ar, funcionando e vendendo diretamente para os agentes de viagem, entendeu? Então, a relação... Hoje eu tenho uma facilidade muito mais de transacionar alguma coisa para alguém que está sentado agora em Manaus ou em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, do que eu tinha antes. E não só isso, abriu a porta também, porque esse site que eu estou construindo, por isso que eu investi em TI, hoje o maior departamento que existe dentro da minha empresa é o departamento de TI. Hoje nós temos 8 desenvolvedores, sendo que desses 8 desenvolvedores nós temos 3 sêniores, nós temos 2 plenos e a gente tem 3 júniores. Isso vai crescer, não vai ficar por aí. Nós estamos lançando uma segunda versão do site nosso, que é o site de tours e experiências, chama OTC, e a gente vai lançar um produto novo no mercado, um site novo. E outra coisa que eu fiz também foi isso. Além das representações, eu comecei a criar produtos com a minha própria marca, entendeu? A Online Travel Concierge, que é esse site que eu estou falando para vocês, na verdade é uma marca nossa que usa conteúdo de empresas que estão no mercado atuando no B2C. Viator, Musement, Living, Klook, outras empresas que estão focadas naquele mercado de B2C, que a gente não tem grana nem quer entrar. A gente quer continuar no B2B. Então, trouxe de volta para o B2B coisas do B2C. Então, quanto mais o B2C gasta no Google, quanto mais o B2C cresce, mais ele ajuda que essa indústria cresça como um todo. E aí eu posso, com isso, se eu tiver os agentes de viagem bem formados perto de mim, eu posso vender mais e eles também. Inclusive, essa coisa que você falou da School of Life, a SMI foi a primeira empresa aqui no Brasil, no início do ano de 2018. Verdade. 2018, nós demos para 50 agentes de viagem em São Paulo, no Rio
em Curitiba, em Porto Alegre, nós temos de graça 5 cursos do School of Life, sendo que nenhum deles falava de turismo. O único que falava era esse Art of Travel, que eles estavam lançando nessa época no Brasil. Então, os agentes foram convidados a participar desses cursos, eles iam no dia que eles marcavam. Pra vocês terem ideia, cada curso deles custava mais ou menos R$ 250, não era barato. Então, foi um investimento de mais de R$ 1.000 que nós fizemos em cada agente de viagem, sem falar um segundo do nosso produto. Essa não era a ideia. A ideia era reforçar a imagem dele como pessoa. Ele se sentisse melhor como pessoa, entendeu? E foi muito legal, muito legal. Até hoje, as pessoas falam do Travel Minders como uma das coisas mais bacanas que teve no turismo até hoje. Isso é muito legal. Não porque a gente fez, mas porque você sentiu o efeito em cima das pessoas, né? Então, isso foi legal. A gente ensina não só ensinando sobre o nosso produto, né? Não, foi genial. Verdade, você tinha me falado. É que me marcou bastante numa convenção que eu participei, eu acho que também em 2017, pouco nessa época, que a School of Life já tem 12 vezes no mundo, a quarta maior é no Brasil, em São Paulo. Mas poucas empresas, eu acho que você e a Teresa Pérez também utilizou de uma forma para também capacitar os agentes de viagem e principalmente a equipe. Eu tenho uma pergunta aqui que veio logo no começo, que foi com relação às medidas do governo. O que você estava achando? Foi o Ian, seu colega da Sixt, falando parabéns, empreendedor de verdade. Caso ainda não tenha sido abordado, como vê os programas de governo que estão sendo apresentados? Bom, eu acho o seguinte, né? Eu sou, primeiro, que deixar claro que eu sou uma pessoa completamente apolítica, né? Eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de área nenhuma, entendeu? Particularmente, eu acho que a gente tem que ter respeito a cada posição de cada um. Acho que o princípio universal é o respeito, né? E entender as diversidades. Eu aprendi isso desde garoto, viajando, né? Mas eu sou completamente apolítico, né? Então, na minha vida inteira, eu não esperei nada, absolutamente nada do governo, né? Eu sempre trabalhei em cima de... Eu não fico também... Gostaria de estar num país melhor, gostaria de estar num país mais justo, um país que tivesse um sistema tributário correto e com mais benefícios para a população, né? Menos corrupção e tudo, mas eu não deixo que isso influencie eu tomar meu banho, fazer minha barba e trabalhar de manhã. Então, nesse momento, antes de esperar qualquer coisa do governo, eu comecei a fazer mudanças importantes dentro da empresa, de corte de gastos. E quando eu falo corte de gastos, logicamente que passou por salários. Até agora, nós temos quase 50 pessoas trabalhando. Eu não dispensei ninguém. Eu fiz um programa de recuperação que vai com taxas mais pesadas para os que ganham mais, taxas menores para aqueles que ganham menos, que começa mais pesado em abril e termina mais pesado, mais leve em março do ano que vem. Eu fiz um spread maior de tempo para que não ficasse uma coisa tão pesada e comecei a tocar. Aí, na hora que o governo falou, FGTS você pode atrasar, aí eu chamei a pessoa do financeiro, do nosso gerente, e falou, atraso FGTS. Vai ter multa? Não vai ter? Então, atrasa. Tudo que a gente puder pagar no último dia, a gente vai pagar no último dia. E quando vê essa questão da redução salarial, né, e o governo pagando até 70%, como abril e maio, abril a empresa está fechada completamente. A gente está trabalhando em casa, o administrativo trabalha um pouco, o TI está trabalhando a todo vapor, né? Até porque as demandas do dia a dia diminuíram, eles estão podendo tirar o backlog deles. Operações está atendendo a gente, cancelamento, mudanças, pedidos, esse tipo de coisa toda. Mas a gente está estimando aí 3 horas de trabalho por dia para o mês de abril inteiro para fazer esse tipo de coisa. TI não, TI está trabalhando full time. Então, eu assim, tenho que aplicar isso, porque se eu posso pagar 30% do salário
e o governo vai pagar 70, porque, não sei se vocês sabem, não é 70, né? Porque tem uma redução, porque tem um cálculo matemático astronômico feito pelo governo que acaba pagando menos do que os 70%, aí então, a gente vai usar, a gente vai utilizar. Eu acho que foi uma das poucas coisas que eu vi até hoje serem benéficas nesse momento. Nunca tinha visto o governo fazer nada tão assim, tão importante. Graças a Deus, não vou precisar de dinheiro adiantado. A gente, como eu falei para vocês, a empresa não tem dívida, foi pego num momento de caixa bom. Então, isso eu vou perder um quarto do capital de giro da gente, não tem jeito, né? Mas estou feliz porque vou sair lá na frente com a empresa inteira, se Deus quiser, com todo mundo com saúde e começar a tocar a vida e ver uma nova maneira de viver aí, né? Que, na verdade, vai ser uma nova maneira de viver, de encarar as coisas. Entendeu? Então, é isso. Bom, estou fazendo, mas não espero. Eu não espero nada do governo. E o que você tem visto acontecer aí no mercado? Assim, o que você tem percebido junto às entidades que estão se movimentando aqui no Brasil? Você tem acompanhado? Você faz parte de alguma entidade? Não, eu não faço parte de nenhuma entidade. Como falei, né, eu respeito a maneira de que cada um se posiciona profissionalmente e de relacionamento, né, mas eu não faço parte disso. Eu acho que as entidades acabam, de uma maneira ou de outra, puxando para elas muita burocracia, muito burocratas, né? Isso atrapalha muito, né? Muita reunião, muita solicitação, eu não sei se assim, muita conversa e pouca ação, você tá entendendo? Eu não tenho tempo para isso, entendeu? Não dá tempo para isso, né? Quando você precisa entregar e você precisa controlar, eu não tenho tempo para isso. Então, eu não faço parte de nenhuma dessas associações, apesar de que tenho um bom relacionamento com as pessoas que estão lá, mas não faço parte. Não faço parte de sindicato nenhum, não faço parte de sindicato nenhum, de associação nenhuma, de nada. É uma empresa completamente independente. Tem metade das pessoas hoje trabalhando com CLT, porque ainda é necessário, são os que têm os salários menores, que trabalham com administrativo, com operacional, mas a maior parte já é toda em PJ, já com um tipo de relacionamento muito bacana. Só para dar um exemplo, todos os nossos PJs, por exemplo, têm férias, por exemplo, porque eu acho importante. Outra coisa, todos os PJs que adiantaram as férias agora, e mesmo os CLTs, a gente vai dar dias depois da empresa. Porque a gente acha que é importante. Se alguém está adiantando as férias agora dentro dessa regra do governo, o cara está tirando as férias em abril, eu estou mandando o cara para a cadeia, vamos dizer assim, entendeu? Não para as férias. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar fechado, ele não vai poder sair. Então, pô, eu vou perder minhas férias que eu tinha lá em novembro, dezembro, janeiro, que eu tive que adiantar. Fulano, vem cá, olha só, adianta as tuas férias, vamos fechar esse caixão. Agora, quando chegar lá, eu te dou, tem 2 finais de semana, mais 5 dias, mais 2, tira 7 dias com uma dor, te dou esses 7 dias, vai embora. Eu tenho lá na empresa, eu fiz uma coisa muito legal, que se tornou até chamado Dia do Filho. O Dia do Filho nada mais é que todo mundo que tem um filho abaixo de 5 anos pode tirar um dia por mês para ficar com o filho. Entendeu? Então, no fundo, eu estou dando 12 dias para essas pessoas. Tá entendendo? Eu acho importante, as crianças adoram, as crianças até já falam, pai, hoje é dia do filho, sabe? Esse tipo de coisa, já virou o dia do filho, sabe? E as pessoas adoram isso, né? E eu acho assim, se eu estou fazendo isso para essas pessoas que têm filhos menos de 5 anos, por que a gente não vai fazer também para quem está tirando as férias agora, depois vai precisar de um alívio junto com a família, com os filhos, entendeu? Por aí, cara, entendeu? Boa negociação, graças a Deus a gente está tocando as coisas dessa maneira, hein? Você tem alguns planos aqui para a América do Sul? Você tem participado de negócios que estão entrando, saindo do Brasil? Não, assim, de você ter escritórios de representação na América do Sul? Não, o que a gente está fazendo, a gente está iniciando a nossa expansão para a Argentina, para a Colômbia, que são dois países, mas através de parceiros locais, tá entendendo? A gente não tem a intenção, na verdade, o que eu estou levando para eles, para esses parceiros locais, é o nosso conhecimento, a nossa estratégia de tratar o mercado
e estou levando as nossas ferramentas online para eles utilizarem e fazerem reservas. Mas eu abrir um escritório físico, eu ter representante no local, não, de jeito nenhum. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Você pode crescer sem estar lá. Certo, certo. Você também não deve ter representantes aqui no Brasil, né? Você tem todo o seu escritório aí no Rio de Janeiro. Meu escritório é Rio de Janeiro, a equipe maior de vendas fica toda baseada em São Paulo, trabalhando a home office há mais de 15 anos. Já tem um home office em São Paulo há mais de 15 anos. Muita gente achava que não tem que ter um escritório em São Paulo. Assim, não. Talvez hoje um dos lugares mais difíceis de você ter escritório é em São Paulo, porque a pressão da cidade, do transporte de e para o escritório, é uma coisa muito, muito pesada. Então, acaba as pessoas ficarem muito estressadas, né? As pessoas ficarem sair de casa muito cedo e tudo. Então, a minha equipe hoje que trabalha em casa em São Paulo, acho que eles apreciam bastante esse tipo de coisa, de poder sair num horário fora do rush, voltar no horário fora do rush, fazer a sua parte em casa e fazer a sua parte na rua. Então, foi acertado fechar o escritório em São Paulo por isso. Logicamente, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro aqui, então eu queria manter a empresa aqui, né? Minha empresa aqui está num lugar muito bacana, está na Glória, fica num complexo que é mistura de startups e de uma galeria de arte. Então, é um ambiente bem relax, tudo. A porta do metrô, as pessoas se transportam muito bem para chegar e sair, ajuda isso para caramba também, né? E é isso, entendeu? Eu olho assim para outros lugares, quando, às vezes você vai numa cidade pequena na Alemanha, você vai numa cidade, até nos Estados Unidos mesmo, você vê empresas gigantes dentro de cidades pequenas, e você fala, você imagina se todo mundo aqui nos Estados Unidos quisesse botar a empresa em Wall Street, né, em Manhattan, né? Isso é uma loucura, né? Não. Legal, Newton. A gente até excedeu um pouquinho da ideia, mas é muito agradável te ouvir. Eu acho Obrigado. que, pelo feedback aqui que eu vi também, essa questão da humanização dos processos, que você já tem isso desde o primeiro momento. Durante um grande tempo você teve uma sociedade, em algum momento você decretou independência. Isso também só reafirmou esse lado mais humano de lidar com a tua empresa. E agora isso daí tem sido elogiado aqui no chat. Bom, queria te pedir para você passar um recado final e queria agradecer aqui. A gente, olha, estava falando quantas pessoas a gente estava aumentando, a gente chegou a 62 aqui no grupo. Isso vai ficar registrado no YouTube e espero. Olha aqui, pessoa aqui falando, Antônio Ramos falando, parceiro 5 estrelas, lá de Portugal, falando aqui. Legal, tem sido muito agradável tratar isso daqui nesse tipo de ferramenta. Eu vou te convidar também para um outro grupo, que a gente quer tratar também esses assuntos de mobilidade. Eu acho que a grande disrupção, a gente tem que agradecer agora ao Covid, que tem acelerado uma série de disrupções na mobilidade mesmo. A gente está agora, sem precisar sair de casa, conversando com você e trocando ideias com outras pessoas de uma forma muito eficiente. Eu tenho assim, tem 3 frases para terminar, né? Agradecer a presença de todo mundo, né? É um privilégio poder estar perto de vocês, né? Ter essa interação, mesmo que não seja uma interação de abraço, de toque, mas a gente está sentindo essa energia entre a gente, né? E queria terminar, não é com uma mensagem de esperança, mas passando para vocês três frases que regem a minha vida, né? Uma é uma frase que está até aqui na frente aqui fica aqui na minha escrivaninha em casa, né? De uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, chamada Vivian Green, nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte, que a vida não é sobre esperar a tempestade passar, é sobre saber dançar enquanto está chovendo. Então, essa é a primeira coisa. Então, não está na hora de parar, está na hora de trabalhar duro para poder aproveitar quando isso passar. A gente não tem que pensar que faltam 20 dias para frente, a gente tem que pensar que já passaram 16 dias para trás. É Vivian Green? Vivian Green, exatamente. Né? Quem te deu essa frase? Hã? Quem te deu essa frase para estar aí na mesa?
Eu não sei, cara. Eu peguei isso aqui em algum lugar, tá vendo? Tá aqui, ó. Mas não sei de onde é que chegou aqui, né? Legal. Essas coisas que... A outra é uma frase de que alguns falam que é do Confúcio, né? Mas outros dizem que é desconhecido, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tá entendendo? É uma coisa curta que você pode falar, mas o que vai te convencer, que vai fazer as coisas mudarem realmente é o seu exemplo, né? E a terceira é de uma pessoa que eu tenho uma admiração grande na história, né? Que foi o Júlio César, né? Que eu acho muito interessante que ele ser, não deixando de lado todos os detalhes da história, mas o fato dele ser um comandante que estava na frente da batalha, né? Ele não ficava por trás, ele ficava pela frente, né? E aquela frase dele que a sorte está lançada, né? Então, tipo, roll the dice, está aí e vamos embora, tá entendendo? Não tem tempo para, mas, poxa, mas é isso, mas não. Tamo aí. Não, a sorte está lançada, vamos para frente, entendeu? E lembrar que o universo não está nem aí com a gente. Deve estar explodindo uma estrela agora muito maior do que tudo que está acontecendo agora aqui, né? Isso aí. Legal. Muito bom. Muito obrigado. Espero te rever em breve. E para te dar um Obrigado, abraço. obrigado. Ok. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado a todos.